Então, de imediato, eu passo a palavra para o Glaucio Nogueira Toyama, que é o presidente da Comissão de Seguros Rurais da Federação Nacional de Seguros Gerais, que, importante estar presente, solicitaram para poderem estar nessa audiência. Nós, de pronto, achamos muito importante que pudesse ouvir a manifestação da sua entidade. Glaucio, está com a palavra. Está liberado. Bom, boa tarde, muito obrigado pelo convite, obrigado, deputado Bongás. Agradeço à mesa por participar também desse debate, dessa construção, que a gente tem olhado todo o serviço de mitigadores de riscos que a gente tem no Brasil. Melhor? E acho que o momento é super oportuno para que a gente possa discutir, principalmente porque a gente está prestes a ter um novo Plano Safra, 25-26. A gente tem trabalhado fortemente ao longo dos últimos mais de 20 anos no programa de seguro rural administrado pelo Ministério da Agricultura, para que a coisa caminhe de forma adequada em termos de desenvolvimento de técnicos, expertise no mercado brasileiro, busca de capacidade de risco para a agricultura, a pecuária e riscos florestais aqui no Brasil. E esse negócio tem garantido um certo desenvolvimento ao longo desses últimos 20 anos. A gente tem trazido mais produtos, mais parceiros do mercado mundial para desenvolver ferramentas de proteção de risco, olhando um país bastante complexo que tem 2 safras, às vezes 3 safras, com diferentes tecnologias que a gente tem aqui no Brasil, e o momento de debate falando do Proagro nas resoluções que aconteceram em 2024 e as últimas que aconteceram nesses últimos meses são bastante importantes. Acho que o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para todo mundo é que Proagro e seguro rural trabalham de forma convergente, né? A gente está com a mesma preocupação em termos de proteção de risco para a agropecuária brasileira. Acho que tem bastante similaridade em alguns produtos, tem bastante sobreposição, que isso é um dos pontos que a gente tem em termos de dinâmica para ser tratado, como que o Proagro, nos seus diferentes segmentos, tem se estruturado ao longo desses últimos tantos anos de operação, e como que o mercado de seguro tem buscado dar total suporte, considerando a iniciativa privada, a capital de risco privado no mercado brasileiro e mundial, para proteger a agricultura brasileira. Então, esse processo, esse primeiro ponto, em relação à convergência, acho que é importante. Acho que tem um trabalho a ser feito, que é definir claramente aonde um vai e como a outra parte pode apoiar e suportar, e a gente começar a discutir coisas mais estruturantes para a gente aumentar essa penetração de riscos, que isso é muito baixa no mercado brasileiro. A gente tem contas pelas seguradoras, pelo mercado de seguros, que a penetração de seguros em 2024, 23, 24, 24 e 25 não foi superior a 10 pontos percentuais, considerando a base diária que a gente tem na agricultura brasileira, uma série de oportunidades. Então, acho que esse é um ponto bastante relevante aqui para a gente tratar e dar luz a uma necessidade de esclarecimento, como as duas ferramentas podem trabalhar juntos e trabalhar sem nenhum tipo de concorrência e sombreamento. O segundo ponto que eu gostaria de trazer é que o mercado segurador tem se preparado de forma bastante ativa ao longo desses últimos tempos. Os produtos vêm melhorando, né? A gente não tinha, de certa forma, muitas informações em relação às regiões, as atividades agropecuárias e a tecnologia aplicada. A gente está no momento da agricultura brasileira de ampla tecnologia, que a gente consegue coletar muito mais dados e aplicar de forma muito mais eficiente a gestão de risco que a gente tem na operação. Mas o que a gente tem olhado nesses últimos 20 anos é uma briga constante para falar de orçamento público. Então, o programa de subvenção de seguro rural, ele caminha de forma errática ao longo dos últimos 20 anos. A gente tem momentos positivos e que a gente considera investimentos nas nossas operações dentro das seguradoras, para que a gente prepare mais técnicos, prepare o time de campo, tenha mais oportunidade de desenvolvimento tecnológico e produtos, mas a gente sofre quando os orçamentos não vêm. Então, o momento aqui de discussão de Plano Safra, eu sei que já está saindo do forno o Plano Safra 25-26, mas é uma situação bastante importante para a gente. O ano passado a gente tratou perto de R$1 bilhão, ano retrasado R$1 bilhão. Este ano a gente está com muita preocupação se o orçamento consegue buscar a recuperação de proteção de área protegida que a gente teve em 21, a ordem de 14 milhões de hectares. O ano passado a gente fez 7 milhões de hectares. Então, quando a gente olha um orçamento que não permite, né, o acesso do produtor à compra de uma ferramenta de seguros, a gente começa a tirar
impacto em termos de proteção na agricultura brasileira. Consolidando com o movimento de baixas margens dos produtores ao longo dos últimos anos, como o deputado colocou, diversos eventos, não só no Rio Grande do Sul, deputado, mas em todo o Brasil. A gente, em 2024, tivemos ondas de incêndio por conta de altas temperaturas no inverno que acabaram com a umidade no solo. Então, esse negócio trouxe para a estrutura de proteção do produtor falta de matéria orgânica no solo e um efeito bastante imediato em redução de produtividade. Estamos falando de 5 a 7 sacas de grãos a menos por conta da falta de matéria orgânica. Quando você não tem proteção para isso, quando você não permite que o mercado se desenvolva, dando consistência e evolução estrutural, o mercado fica reativo ao que vem em termos de orçamento. Então, a gente precisa ter políticas públicas claras, de médio e longo prazo, bem estabelecidas, para que as coisas se organizem e a gente consiga tratar o que deve ser observado em ferramentas públicas, como é o Proagro e como o Programa de Subvenção ao Seguro Rural pode dar um pouco mais de tranquilidade para aumentar essa penetração que a gente tem de riscos no mercado brasileiro. Então, esse é o segundo ponto que eu trago aqui. O que eu queria trazer também, em termos de apontamento, é que vulnerabilidade, a gente está falando de vulnerabilidade climática ao longo desses últimos anos como um todo, e um pouco mais frequente nesses últimos 5 anos. Então, a gente vê mais eventos acontecendo em diferentes regiões do país, em diferentes segmentos agropecuários que a gente tem. A gente está passando agora por uma incidência de proteção sanitária, né, com a gripe aviária. Então, tem programas de seguros que a gente consegue trazer proteção para o mercado brasileiro. A gente consegue trabalhar de forma conjunta, junto com a iniciativa pública e a privada, e dar consistência para programas mais específicos e muito mais estruturados. E é quando a gente olha o movimento de orçamento bastante errático, errático no bom e no mau sentido, né? Ele sobe, desce, mas o que a gente tem visto é baixa evolução dos programas orçamentários e nas políticas que a gente tem para o PSR. E aí a vulnerabilidade ele não atinge o pequeno produtor, a agricultura familiar, ele atinge toda uma região. Depende se é um pequeno produtor, um agricultor, um microprodutor, ele acaba atingindo toda aquela região e acaba afetando de forma abrangente, bastante efetiva e danosa a expectativa de sustentabilidade daquela atividade agropecuária do produtor naquela região. Então, só queria resumir aqui os meus 3 pontos. Acho que o debate é bastante fundamental nesse momento. Primeiro, pelas estruturas e modificações do Proagro, pela abertura que o mercado segurador tem de trabalhar de forma conjunta com o governo para absorver grande parte desse público, que já existe uma absorção bastante grande pelo mercado segurador desse público estabelecido hoje no Proagro. As seguradoras têm capacidade de desenvolvimento de produtos, mas a gente precisa de políticas públicas de médio e longo prazo de forma adequada, com orçamento adequado para que a gente consiga criar mais oportunidades, desenvolver e distribuir mais os nossos tipos de produtos. Paro por aqui, por conta do tempo, agradeço a oportunidade e vamos para cima. Isso, obrigado, Glaucio Nogueira Toyama, pela sua presença aqui representando a FENSEG.